Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da abertura de Tenet, uma das aberturas mais aguardadas aí dos últimos anos, e vou falar também a respeito do top 5 do final de semana, agora que eu retomei de vez o Clube da Bilheteria. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, é fácil, rápido e de graça, e vocês podem assinar o sininho também para receberem todas as notificações. Então, começando, como vocês sabem, obviamente, pelo título do vídeo, como vocês sabem pela capa, o filme que teve a maior abertura do final de semana foi justamente o filme Tenet, que é um filme da Warner, dirigido pelo Christopher Nolan. Christopher Nolan tem um grande histórico com a Warner e praticamente todos os seus lançamentos são com a empresa. E ele acabou de lançar o filme Tenet, como eu disse, e o filme abriu com 20 milhões de dólares. Eu, particularmente, tinha uma expectativa muito mais alta para o filme, mesmo considerando que somente 60% das salas de cinema estão abertas nos Estados Unidos e considerando também que mesmo esses 60% estão com uma abertura abaixo do normal, porque eles estão funcionando somente com 40% ou até 30% da ocupação. E pessoal, rapidinho, antes da continuidade pro vídeo, eu queria falar a respeito de uma novidade aqui do canal Triplo F. Quem tá assistindo a guerra dos streamings sabe muito bem que eu gosto muito do Amazon Prime Video. Inclusive comentaram, pô, a Amazon deveria te patrocinar e etc. E parece que a Amazon realmente assistiu aquele vídeo, gostou, uma pessoa da Amazon entrou em contato comigo para eu falar um pouquinho a respeito do serviço de streaming aqui para vocês. E eu vou colocar o meu link aqui do Amazon Prime na descrição, vocês podem acessar, vocês podem se inscrever e vocês têm um teste de 30 dias e vocês vão ajudar bastante o canal. Eu adoro o serviço de streaming, mesmo tendo vários outros serviços de streaming, eu tô assistindo somente nessa semana. Eu assisti Parks and Recreation, eu assisti The Office, eu assisti How I Met Your Mother com a minha namorada, eu assisti The Man in the High Castle e eu tô assistindo The Boys, a segunda temporada. E não só isso, eu assisti The Report, que é um filme com Adam Driver, eu assisti o filme ontem, que é muito interessante. Então se vocês ainda não conhecem o Amazon Prime Video, eu vou colocar o link aqui na descrição. Se vocês entrarem pelo meu link, vocês ajudam o canal Triplo F, vocês ajudam o meu relacionamento com a Amazon. Quem sabe aí eles chegam a patrocinar aqui o canal. E não só isso, além do melhor serviço de streaming em termos de custo-benefício, você também tem muitas outras coisas se tornando um cliente Prime. Então vocês podem assinar sem risco nenhum, porque vocês têm 30 dias para cancelar se vocês quiserem, e vocês ajudam o canal Triplo F bastante. E mesmo a expectativa da indústria era de que o filme ficasse entre 25 e 30 milhões de dólares, e o filme abriu com 20 milhões, que foi abaixo das expectativas, mas vale frisar que não tem como ter expectativa nenhuma dos filmes atualmente, porque não dá pra prever nada no meio dessa pandemia, não dá pra saber quantas pessoas vão estar dispostas a sair de casa pra assistir um filme. E mesmo assim, mesmo que 2020 seja um ano muito estranho de fazer qualquer tipo de previsão, eu decidi comparar a bilheteria do Tenet com a bilheteria dos últimos 5 lançamentos do Christopher Nolan, tirando a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Eu decidi não incluir o Cavaleiro das Trevas, o Batman Begins e o Dark Knight Rises, porque eu acho que tiraria um pouquinho o equilíbrio, justamente por se tratar de um personagem muito famoso, diferente dos outros, que são histórias um pouquinho mais originais. Então, começando pelo filme Insônia, o filme teve uma abertura de 20 milhões de dólares, mais ou menos igual a abertura de Tenet, e teve uma bilheteria total de 67 milhões de dólares em território americano. E seguindo o Insônia, a gente viu o Prestige, que abriu com 14 milhões e fez um total de 53 milhões. É até curioso que é um dos meus filmes favoritos do Christopher Nolan e é o filme que tem a pior performance em território americano. E A Origem, que teve a maior abertura com 62 milhões e também o maior resultado com 292 milhões de dólares somente nos Estados Unidos. E depois de A Origem, talvez o filme mais aguardado aí do Christopher Nolan foi justamente o filme Interestelar, que abriu com 47 milhões de dólares e fechou com 188 milhões de dólares nas bilheterias. E finalmente, um filme de guerra do Christopher Nolan, Dunkirk, abriu com 50 milhões e fez 189 milhões de dólares em território americano. Então, como vocês podem ver, eu coloquei uma faixinha com o multiplicador de cada um desses filmes. A gente viu Insônia com 3.35, ou seja, ele abriu com 20 milhões e fez 3.35 vezes o que ele fez na sua abertura no total em território americano. E a gente viu The Prestige fazendo 3.78, depois A Origem 4.7 vezes
já teve a maior abertura e ainda conseguiu fazer quase 5 vezes o que fez na sua abertura, que é uma coisa muito rara da gente ver. Quem acompanha aqui o canal sabe muito bem. Depois Interestelar fez 4 vezes, também um resultado muito bom. E Dunkirk fez 3,78, que também é um resultado muito positivo, talvez não do mesmo patamar dos últimos 2 filmes, mas ainda assim um resultado muito bom. Então, se a gente ignorar tudo que está acontecendo em 2020 e considerar somente a abertura de 20 milhões, a gente pode esperar que Tenet tenha um multiplicador de 3,9, que é a média dos filmes do Christopher Nolan, e que ele faça em torno de 80 milhões de dólares. E como sempre, eu decidi ir um pouquinho mais além, comparando o filme Tenet com o resultado internacional dos outros filmes do Christopher Nolan. Então, voltando para esses mesmos filmes que eu acabei de analisar, o filme Insônia fez 59% do seu dinheiro em território americano, então ele fez 113 milhões de dólares ao redor do mundo, enquanto The Prestige fez 48% em território americano, fazendo 109 milhões ao redor do mundo, o pior resultado desses últimos filmes. E depois A Origem, o Christopher Nolan não só foi um sucesso muito maior nos Estados Unidos, como também foi um sucesso muito maior mundialmente. O filme fez 67% do seu resultado fora dos Estados Unidos para uma bilheteria de 869 milhões de dólares. É um dos filmes originais mais bem-sucedidos de todos os tempos. E depois Interestelar foi o maior sucesso do Christopher Nolan, se a gente levar em consideração o mercado internacional. Ele fez 693 milhões de dólares, com um resultado de somente 27% dentro dos Estados Unidos. Então, de longe, o sucesso do filme foi maior no mercado internacional do que no mercado americano. E Dunkirk fez 36% no mercado americano para um resultado de 526 milhões de dólares. Então, novamente, considerando um resultado de 80 milhões de dólares em território americano para Tenet, e considerando que o filme vai ter um resultado melhor no exterior do que dentro do território americano, dá pra gente calcular que o filme vai fazer entre 240 e 260 milhões de dólares. Eu acredito que o filme vai fazer bem mais do que isso, justamente porque a estreia não dá pra gente levar muito em consideração o resultado da abertura, porque eu acho que Tenet vai ficar por muito tempo nos cinemas. Eu acho que eles vão continuar insistindo cada vez mais nesse filme, e eu acho que conforme os cinemas forem reabrindo, muitas das salas de cinema vão querer transmitir Tenet, então pode ser que o público continue vindo para assistir esse filme. Eu espero um multiplicador de no mínimo 4 vezes para o filme Tenet, justamente porque eu acho que ele vai ter esse efeito de continuar atraindo as pessoas. O filme está sendo considerado um filme muito complexo, muito complicado, então pode ser que o filme venha a se tornar também aquele filme que a pessoa assiste 2, 3 vezes no cinema. Mas voltando ao top 5 do final de semana, o segundo colocado foram Os Novos Mutantes, que teve uma queda muito alta de 60%, mesmo com o resultado baixo do primeiro final de semana, e o filme fez 2,9 milhões de dólares e tem uma bilheteria total de somente 19,9. Se a gente considerar que 40% ou até 50% do dinheiro vai para as redes de cinema, então a Disney e a Fox não lucraram praticamente nada ainda com esse filme. Eles lucraram aí cerca de 7, 8 milhões de dólares, que é um valor muito baixo, considerando o orçamento do filme. E depois a gente vê o filme do Russell Crowe, o filme Unhinged, que teve uma queda pequena, se não me engano a queda foi de somente 29%, e o filme fez mais 1,7 milhões de dólares e já atinge 23 milhões de dólares. Quem diria que um filme como esse estaria rivalizando ali o filme Os Novos Mutantes? Na verdade, ele está um pouquinho acima dos Novos Mutantes. Ele foi lançado um final de semana antes, tudo bem. E eu acho que Os Novos Mutantes vai acabar sendo um grande sucesso na plataforma Disney Plus. Se é que eles vão decidir lançar no Disney Plus ou se eles lançarem no Hulu, eu acho que vai atrair um pouquinho de público para esse serviço de streaming. Mas eu acho que como um lançamento cinematográfico, o boca a boca não está sendo muito positivo e talvez não esteja atraindo o volume de pessoas que eles esperavam. E é curioso a gente notar que o filme Bill and Ted Face the Music, que é o filme do Keanu Reeves, saiu completamente da lista. Ele estava na 3ª posição, ele desapareceu, ele nem está aparecendo em nenhuma das listas mais do top 5, então ele sumiu do top 5 desse final de semana e deu lugar para o The Personal History of David Copperfield. E o filme fez 361 mil dólares e tá hoje com 11,06 milhões. É um filme da Searchlight Pictures, como eu falei no final de semana passado. A Disney / Fox tá com 2 filmes ao mesmo tempo, tá com Os Novos Mutantes e tá com esse do David Copperfield. E fechando o top 5 do final de semana ficou o novo filme do Bob Esponja, que fez 345 mil dólares e tá hoje com 3,44 milhões.
Então dá pra gente ver que o cinema ainda continua bem abaixo das expectativas, a gente ainda continua vendo filmes no top 5, fazendo na casa dos milhares de dólares, ao invés da casa dos milhões. Como vocês sabem aqui no canal, sempre o último colocado tem ali no mínimo 2, 3 ou até 5, às vezes até 10 milhões o quinto colocado. A gente tá vendo agora na casa dos 300, 400 mil dólares. Então dá pra gente dizer que o filme Tenet poderia sim ter aberto com 50, 60, 70 milhões de dólares, como a gente já viu filmes anteriores do Christopher Nolan fazendo, ainda mais considerando que o público tá com muita falta de produto de cinema, mas eu acho que muitas pessoas ainda não estão dispostas a ir aos cinemas. O volume de casos e etc ainda continua muito alto nos Estados Unidos e ao redor do mundo, em vários países, como aqui no Brasil. Então o filme ainda está sendo afetado por isso. E eu acho que o Tenet, como eu disse, vai continuar trazendo um público muito grande. Eu esperaria uma queda de cerca de 10 a 20% para o final de semana que vem, ou até um aumento. Eu não ficaria surpreso se Tenet fizesse 30 milhões, por exemplo, no final de semana que vem, crescendo justamente porque o volume de salas tá cada vez maior. E só dando continuidade ao que eu faço no final dos clubes da bilheteria, o top 5 em território americano é composto por Bad Boys para Sempre, com 204 milhões de dólares, 1917, com 157 milhões, Sonic, com 146 milhões, Jumanji, com 124 e Star Wars 9, com 124 também. E o top 5 internacionalmente dos filmes somente lançados em 2020, hoje o top 5 é composto por Bad Boys para Sempre, que fez 424 milhões ao redor do mundo, um resultado muito bom para essa franquia. Depois o filme The 800, que pulou todo mundo e chega hoje a 336 milhões somente em território chinês. O filme tem 336 milhões somente na China, é de longe o melhor resultado em somente um território em 2020. O filme destruiu lá na China e ainda continua trazendo muito dinheiro. E na terceira posição, o filme Sonic, com 306 milhões de dólares, o Dr. Dolittle, com 245 milhões, e o filme Aves de Rapina, com 201 milhões. Só lembrando que o Tenet já está chegando na casa dos 150 milhões de dólares, então eu espero que no final de semana que vem ele já ultrapasse pelo menos Aves de Rapina, mas talvez ele venha ultrapassar também o filme do Dr. Dolittle. E obviamente o Tenet tende a ficar ali na primeira posição, talvez se ele continuar com força, ou pelo menos na terceira posição, atrás do filme Bad Boys para Sempre e atrás do filme The 800. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do Clube da Bilheteria desse final de semana, quanto vocês esperam que o Tenet vá fazer até o final da sua corrida, e eu vou colocar aqui 2 vídeos bem legais para vocês continuarem assistindo, e eu vou colocar aqui também para vocês se inscreverem no canal Triplo F se vocês ainda não são inscritos. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.